Uns dias atrás eu fui impactada aí por uma matéria que falava sobre o percentual de pessoas que, quando param o tratamento com Monjaro, acabam retomando uma boa parte do peso que elas perderam durante esse período. E aí falava também sobre as pessoas que acabam ficando reféns de um uso contínuo e o quanto isso pode trazer desequilíbrios para o corpo, de uma maneira geral. Isso me pegou muito forte, até porque me lembrou de uma época da minha vida em que eu vivia esse tipo de situação. E acho que me trouxe até esse desejo aqui de fazer esse vídeo, justamente porque me fez lembrar que nunca foi sobre um remédio que diminuísse o peso, a fome, para muitas pessoas. Tem algo muito maior por trás de um ganho de peso, de uma obesidade, um sobrepeso, que se chama compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela não é passível de um tratamento milagroso apenas com uma canetinha, um remédio, porque ela está completamente associada a várias questões emocionais, mentais, psíquicas, de uma maneira geral. Então, ter visto essa matéria me fez lembrar de inúmeros aspectos que até conversem com algo que você viva aí, se você estiver me ouvindo e se identificar com esse tema, porque durante um processo de reconhecimento de que se vive um quadro de compulsão alimentar, tem muitos pratinhos ali que são difíceis de encarar, quem dirá de manter eles girando, né. Então, primeiro deles é assumir para si mesmo que não se tem controle de algo que deveria estar controlado, que é o consumo de alguma coisa, de comida, de doce, de álcool, seja do que for, porque a compulsão ela vai muito além, né, da compulsão alimentar, e ela muitas vezes migra. Quando a gente corta a fonte de uma compulsão, outra se abre. É muito difícil lidar com esse fato de que eu não consigo controlar algo que está somente sob o meu controle. Mas o que essas fontes de alimento, de doce, de bebida, de droga, de álcool, de compras, o que elas estão alimentando de fato? E aí, a gente chega num grande buraco, que é onde reside a compulsão, que é uma busca por um prazer que não se encontra ali no cotidiano. Então, tem ali, muito provavelmente, um grande buraco de afeto que não está sendo preenchido, um desprazer constante, seja consigo mesmo, com as relações de trabalho, pessoais, as próprias conquistas que não atingem talvez o que alguém quer que aconteça. Como seres humanos, a gente sempre tem a tendência de buscar o prazer. A gente não tem tolerância a viver num imenso desprazer. E aí é muito rápido, muito eficiente buscar o prazer numa barra de chocolate, num drink, uma compra por um impulso que ele não está considerando um discernimento, porque quando a gente está num quadro de compulsão, a gente está sendo muito mais movido pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, do que por um equilíbrio com a nossa racionalidade. O ideal de uma vida mais harmônica é conseguir justamente expressar e viver as emoções, sentir as emoções, porque toda vez que eu reprimo as emoções, isso vai extravasar para algum canto, mas conseguir discernir, enxergar com clareza as escolhas que eu estou fazendo. Tem um outro lado que é muito difícil para quem vive compulsão alimentar, que é ouvir de muitas pessoas ao redor: "Ah, mas é só você fechar a boca que você consegue emagrecer, é só você se esforçar mais". E não é uma questão só de esforço, porque poderia até ser uma questão de esforço, mas seria um esforço se a energia de cada pessoa que vive um quadro de compulsão alimentar não tivesse tão presa nessa necessidade vital de se atribuir
prazer e momentos de satisfação, porque a vida toda dela não está oferecendo isso. É uma luta consigo mesma, é uma luta com as pessoas que estão de fora, porque tem toda uma tentativa de justificar, mas não é bem assim, e aí quem é que também se vulnerabiliza a esse ponto de falar sobre todas as possíveis questões para pessoas da família, um círculo de amigos, enfim. E aí é justamente onde entra um trabalho de autoconhecimento, um trabalho terapêutico. Quando as pessoas me perguntam: "Tá, mas e aí? Eu converso na mesa do bar com os meus amigos, não é a mesma coisa que terapia?" Depende. Se você consegue numa mesa de bar falar das suas questões mais delicadas e conseguir ter um ponto de vista mais amadurecido sobre essas questões na mesa do bar, tá feita a terapia. Mas sempre me pergunto se isso é possível, porque o trabalho terapêutico ele entra também com essa oferta de um lugar de segurança que é construído pela posição ali do terapeuta, pelo sigilo, por várias questões que são colocadas em campo, né, quando uma terapia acontece. E aí, quando a gente não consegue reconhecer que sim, tem toda essa falta, tem toda essa busca por um prazer que a minha vida não está me oferecendo, como que eu assumo publicamente que a minha vida não me oferece esse grau de prazer e nem é necessário assumir publicamente, mas é necessário assumir para si mesmo. É preciso reconhecer, é preciso entender que talvez, inclusive, situações do presente que são extremamente desprazerosas, elas são repetições de situações passadas, só com uma roupa diferente. Mas que hoje eu posso sim fazer escolhas diferentes, a partir de um ponto de vista que não é mais o dessa pessoa do passado, talvez dessa criança do passado, mas sim do ponto de vista de alguém que conseguiu ultrapassar anos em desafios, em situações de superação e chegou até aqui para conseguir escolher diferente. E também liberar essa energia que estava presa aqui nesse passado, de dor, de falta, e que está percorrendo e vindo até os dias de hoje, porque ela só precisava ser vista, reconhecida, aceita que as coisas aconteceram aqui no passado, como aconteceram, mas que elas não precisam se repetir aqui no presente. Isso traz de volta uma energia que ficou presa e que se torna disponível para fazer escolhas diferentes, tomar novas atitudes. Então a mágica toda de um processo de autoconhecimento, processo terapêutico, ela mora aí também. E quando eu vejo esse tipo de notícia, como a que eu trouxe lá no início da retomada do peso, do ganho desse peso que uma vez foi perdido e voltou, para mim fica muito claro que tem aí raízes profundas que não foram iluminadas ainda. E até quando, né? Até quando a gente vai buscar por soluções milagrosas que o dinheiro compra, são fáceis, são práticas, mas que para muitas pessoas acaba tendo um rebote, porque o que precisa ser olhado não foi. Quando eu olho para isso, eu sei que todo o processo de autoconhecimento e de mudança, ele requer muita coragem e muita exaustão também em viver os mesmos ciclos de repetição, em se ver preso, né, nas questões que são desconfortáveis, mas em algum grau elas, por serem conhecidas, me deixam mais tranquila, porque eu já conheço aquele inferno conhecido, né? Até quando? Até quando a gente consegue sustentar mudanças que elas não são perenes, mas sim pontuais e vêm carregadas de uma dose de frustração muito grande depois por ter o rebote. Eu sei o quanto isso pode ser doloroso, mas eu sei que isso também pode ter um caminho diferente, um caminho de crescimento que vai passando por altos e baixos, mas que de fato vai trazendo aí mais harmonia mesmo, de uma vida que pode ser menos angustiante em perceber que tá tudo bem, porque eu consegui lidar com uma situação
que eu compreendi da onde ela vinha, como ela chegou até aqui e que ela não precisa se repetir daqui adiante. Então, se esse tema te toca de alguma maneira e você quiser compartilhar aqui nos comentários, fica à vontade.